Homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Como o sopro de sua boca sim destruirá. Inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá. O inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei Amados irmãos, que alegria! Estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque é uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança e nós queremos agradecer a todos
todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões, mobilizadores voluntários, enfim, todos, as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano, a Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, o barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas e a nossa carreta missionária, que bênção, que sonho! Glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no sul, no sudeste, no centro-oeste, avançar na obra do Senhor. E todos os recursos da campanha, todas as ofertas, irmãos, são investidos, todos esses recursos são investidos nos campos missionários para a glória de Deus. E como a obra tem crescido, e não vamos recuar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única esperança. Nós não podemos deixar de fazer as campanhas, não podemos deixar de enviar missionários, abrir novas frentes de trabalho para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. Conto com você, pastor querido, conto com você, conto com a sua igreja. Meus queridos missionários, estamos juntos, contamos com vocês. Promotores de missões, contamos com vocês. Nossos MMVs, missionários mobilizadores voluntários, contamos com vocês. Teremos uma grande campanha para a glória de Cristo Jesus. Estamos juntos e vamos avançar, porque Jesus Cristo é a única esperança. Olá, bom dia meus caros irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em campanha de missões nacionais e eu gosto sempre de pedir a você que esteja orando, que esteja contribuindo com o nosso trabalho missionário como batistas aqui no nosso Brasil. O Brasil precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Diz assim o texto base da nossa campanha: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Vamos ler nesta manhã também 1 Coríntios 15:57, que nos diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos vitória em Jesus. A vitória é daquele que contemplar a pessoa de Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo. A vitória é daquele que encontra salvação em Jesus Cristo. Convido você para orarmos nessa manhã. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Bondoso Deus, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Nesta manhã nos reunimos como Igreja de Jesus para buscarmos a tua face através da oração e através da reflexão na tua palavra, Senhor.
que nós nos encontremos contigo, Pai, dessa forma especial, que contemplemos a tua revelação através da palavra e tenhamos os nossos corações ensinados, Pai, para vivermos com mais proximidade possível do sentido da vida que o Senhor nos anuncia na tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando no livro de Eclesiastes o sentido da vida. Terminamos na semana passada o capítulo 8, em que consideramos uma questão filosófica complicada para o mundo, que é o problema do mal. E nós concluímos que em Deus nós podemos lidar com o problema do mal buscando no Senhor a hora certa de agir, o tempo certo e discernimento diante das situações que podem exigir de nós lidar com a questão da maldade humana. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9. E nós vamos examinar esse capítulo a partir do tema Encarando o Último Inimigo. O nosso último inimigo, como diz a palavra de Deus, é a morte. Encarando o nosso último inimigo. Ernest Becker, um sociólogo que escreveu um livro muito interessante chamado A Negação da Morte, ele afirmou que, dentre todas as coisas que movem o ser humano, que dão motivação para o ser humano, a principal delas é o seu terror da morte, o medo da morte. O ser humano não quer enfrentar com toda a honestidade a realidade da morte. Nós tentamos escapar dela o tempo todo. Tentamos resistir a ela o tempo todo. Durante os anos de ministério pastoral, é comum atendermos famílias nos seus velórios, nos seus momentos de luto. Já foram muitos velórios de pessoas que eu não conhecia. E as pessoas chamam o pastor para trazer uma palavra, para trazer um consolo, para trazer alguma direção para a família, uma direção espiritual para a família, no momento de dor, no momento em que se tem que encarar o último inimigo, no momento em que se tem que encarar a morte. Nessas ocasiões, é comum ouvir as pessoas evitarem a palavra morte e substituírem ela por expressões que soam mais amenas, menos agressivas ou menos dolorosas. Tais expressões como tal pessoa nos deixou, tal pessoa voltou para casa, o fulano está dormindo. Em inglês eles falam assim, he passed on, né? Ele passou, ele se foi. É claro que quando cristãos morrem, nós entendemos que houve uma volta para casa. Essa é a nossa grande esperança, voltarmos para casa, a casa do Pai, aquele lugar de aconchego, aquele lugar perfeito, aquele lugar onde não haverá pranto, onde não haverá dor. É comum nós dizermos assim. Mas a expressão para aqueles que ficam não minimiza a realidade da morte para nós em termos de pensamentos, em termos dos sentimentos. E, por outro lado, tratar com a morte como algo muito comum e até com alguma leviandade certamente esconde um medo muito grande dela. Se entendermos que a vida é preciosa e é algo sério, e assim deveria ser,
Então, não podemos tratar com a morte de forma irreverente. No capítulo 9, não é a primeira vez que Salomão trata da questão da morte. Não é a primeira vez que o discurso da morte aparece no texto de Eclesiastes e não será a última. Mas Salomão nos deixa uma lição importante para o sentido da vida, quando ele trata da morte. Ele diz que a única forma de se estar bem preparado para a vida é estar bem preparado para a morte. A morte é um fato da vida. E Salomão examina as muitas facetas da vida para aproveitar-se o máximo possível do ideal de Deus para uma vida bem vivida. E dentre estas várias facetas que ele observa, que ele examina, a morte é uma delas. Talvez uma das principais. Portanto, para nos aproximarmos o máximo possível de uma compreensão divina do sentido da vida, é imprescindível falarmos de morte. E no capítulo 9 de Eclesiastes, queiramos ou não, Salomão nos chama para pensarmos na morte mais uma vez. Eclesiastes, capítulo 9, eu quero ler para você nessa manhã, do verso 1 até o versículo 6. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ok. Então, nessa primeira parte desse capítulo 9, Salomão vai tratar com duas realidades um tanto desconfortáveis para todos nós. Ele vai tratar com a inevitabilidade da morte e ele vai tratar com a imprevisibilidade da vida. Isso no capítulo 9 todo. Tá? São duas realidades difíceis para nós, duas realidades com as quais nós não queremos conversar, duas realidades das quais nós queremos alguma certa distância, duas realidades das quais nós queremos escapar, duas realidades diante das quais nós queremos resistir. Então, essa primeira parte do capítulo 9, que trata da inevitabilidade da morte, não é nada muito, aparentemente, muito agradável. Então, duas realidades desconfortáveis. Mas Salomão diz assim, olha, sendo a morte inevitável e a vida imprevisível,
A melhor atitude a tomar diante dessas realidades, encarando elas com seriedade, com honestidade, a melhor atitude a tomar é confiar em Deus, viver pela fé e desfrutar de todas as bênçãos que Deus dá a nós, a todos nós, e Deus oferece deliberadamente. Nos versos seguintes, aos que lemos, Salomão vai falar disso, mas nós vamos deixar para um outro momento esmiuçar mais essa resposta que nós vamos dar. Hoje nós vamos considerar a primeira parte aqui que nós lemos, a primeira realidade. A morte é inevitável. A morte é inevitável. Eu não tenho medo da morte, gracejou Woody Allen, cineasta americano. E ele continua: eu só não gostaria de estar lá quando ela acontecer. Mas nós estaremos lá, quer queiramos ou não, quando a morte acontecer. Afinal, não há como escapar da morte. A morte não é um acidente. A morte é um compromisso. Nós temos um compromisso com a morte. E isso está na palavra de Deus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado, é algo, é fato, não tem como correr dele. Um compromisso, um destino que ninguém pode cancelar ou mudar, senão Deus. Afinal, como nós lemos, a vida do homem, os desígnios do ser humano estão nas mãos de Deus. Então, vida e morte estão nas mãos de Deus, e só Ele sabe o nosso futuro. Se teremos amor, ódio, inveja. Salomão não está sugerindo que nós somos simplesmente atores passivos de um drama cósmico, e aí seguimos um script imutável que nos foi imposto por um diretor indiferente. Através desse livro, dessas observações, dessas conclusões que Salomão chega, ele enfatiza a nossa liberdade de discernimento, a nossa liberdade de decisão, a nossa liberdade de desfrutarmos bem da vida com amor, com olhar para o que realmente tem valor, ou então com ódio, com tristeza. Ele deixa claro essa nossa liberdade. Entretanto, só Deus conhece qual é o futuro que espera por nós e o que vai acontecer amanhã por causa das decisões que tomamos hoje. Deus sabe. No versículo 2, Salomão diz assim: o que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. Essa afirmação de Salomão suscita uma pergunta intrigante. Sendo assim, por que me preocupar em investir para ter uma vida piedosa? Ou ainda alguém poderia afirmar: depois de tudo, se obedecemos à lei ou se desobedecemos à lei, se oferecemos sacrifício ou não, se cumprimos ou não os nossos votos, vamos morrer igualmente a todos. De fato, compartilhamos o mesmo destino de todos: morte e o cemitério. Como cantava o poeta Belchior, que por sinal já morreu, o cemitério é geral e a morte nos faz irmãos. Porém, podemos não compartilhar o mesmo destino eterno. Se existe essa realidade,
de que o que acontece com o homem bom acontece também com o pecador, em termos de terem que enfrentar a realidade da morte, na eternidade nós não precisamos compartilhar do mesmo destino eterno. E isso nos diz que é preciso encarar o último inimigo de forma honesta. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Nós precisamos encarar ele de forma honesta e decidir como tratar com esse inimigo. Como cristãos, nós cremos em Jesus para nos salvar do pecado e da morte. Portanto, no que se refere a nós, salvos por Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Jesus, ao encararmos a morte, a partir da salvação que temos em Cristo, o último inimigo já está derrotado. Paulo diz assim aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o Senhor Jesus disse também, lá em João 11, 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, nós temos ainda mais 2 textos interessantes sobre esta certeza, sobre esta vitória que nós podemos ter em Jesus a partir da salvação que ele oferece. Eu vou trazer aqui para nós, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja que Paulo está falando para os cristãos e faz uma comparação com os não cristãos. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus Cristo, de modo algum precederemos os que já morreram, os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estarmos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E também, primeira carta de Pedro, eu gosto muito desse texto. 1 Pedro, capítulo... desculpe, aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. É 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 51, ainda Paulo nos diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glórias a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, a estas perguntas suscitadas pelo que disse Salomão, o que acontece com o homem bom, acontece com a morte, Paulo nos responde: olha, o nosso trabalho não é vão no Senhor, ok? A nossa esperança, ela tem vida. A nossa esperança não é uma esperança morta. Aqueles que não estão em Cristo não estão incluídos nestas promessas. E isso significa que não estão preparados para a morte. Consequentemente, estão alheios ao verdadeiro sentido da vida, não estão preparados para a vida, não estão alinhados ao sentido da vida que vem dos céus. A forma como as pessoas lidam com a realidade da morte revela como elas tratam com a realidade da vida. Salomão, então, aponta para 3 respostas que as pessoas apresentam diante do constante medo da morte. 3 respostas diante do constante medo da morte: escape, resistência e desfrute. Nessa manhã nós vamos estudar essas 2 primeiras, escape e resistência, e na semana que vem nós vamos pensar na 3ª resposta. Então vamos lá. O escape. A realidade da morte e o medo dela expõe o melhor ou o pior das pessoas. Normalmente, o medo da morte expõe o pior das pessoas. O poder da morte e do luto, quando revela o coração das pessoas, em grande medida expõe maldade. Em face da morte dos outros, somos confrontados com a nossa própria morte. E muitas pessoas não podem suportar isso. E o coração do homem está cheio de maldade, e essa maldade está pronta para se manifestar. E a maldade, em certa medida, é uma tentativa de escape da realidade da morte. Pessoas fazem qualquer coisa, exceto se arrepender, para escapar da realidade da morte. Elas se embriagam, elas brigam, elas gastam com coisas supérfluas, elas ofendem, elas fazem de tudo para se manter longe, ou para tentar manter o Green Reaper longe, distante. O ceifador, né? Aquela figura da morte com o capuz preto que traz uma foice muito grande nas mãos. Pessoas, o ser humano que não trata bem com a realidade da morte, que está certamente não tratando bem com a realidade da vida, com a beleza da vida, expõe a sua maldade, né, em certa medida tentando manter distante de si a realidade da morte, tentando escapar da morte. Mas o custo desses esforços simplesmente prejudicam e desviam o foco da batalha que precisa ser enfrentada. Pessoas assim não finalizam a guerra, porque por mais que tentem escapar da realidade da morte, o último inimigo estará sempre ali, perturbando, causando desconforto, tristeza, expondo a maldade. Essa guerra só será vencida se você encarar honestamente o último inimigo.
Isso requer arrependimento de pecados, isso requer entrega de vida a Jesus, uma confiança plena de que Ele pode te salvar. Como lemos lá em 1 Coríntios, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu poder? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, é a maldade do ser humano. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só por intermédio de Jesus Cristo que nós podemos tratar de forma adequada com o último inimigo. Tratar com ele como algo vencido. A segunda resposta é a resistência. Se não dá para escapar, tenta se resistir. Lá nos versos 4 a 6 do nosso texto, deixa eu abrir aqui para nós a nossa Bíblia. Vamos voltar aqui, 2 textos, e ler aqui de 4 a 6. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles pereceram para sempre. Não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando confrontados com a dureza da realidade da morte, nem todos tentam escapar. Alguns tentam resistir. Muitas pessoas cerram os dentes, endireitam os ombros e se colocam em posição de combate, tentam resistir à morte. Se apegam a um dito antigo que diz assim: onde a vida há esperança, que é uma boa paráfrase aí do versículo 4. Salomão seria a última pessoa a desencorajar alguém a ter esperança pelo melhor. Muito pelo contrário, Salomão sempre nos motiva a ter esperança. Mas o que ele pediu foi que tivéssemos, ou o que ele sugere, ou o que ele orienta, ou o que ele ensina, é que tenhamos, junto com a nossa esperança, um bom senso, para que não nos encontrássemos agarrando uma falsa esperança. A começar com a coragem de encarar a realidade de que vamos morrer. Salomão trata disso. Como cristãos, nós temos uma viva esperança e não uma esperança morta, porque nosso Salvador está vivo e, portanto, ele venceu a morte. Paulo diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 10: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. E agora sim, 1 Pedro diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Uma esperança que pode ser destruída, ela é uma falsa esperança. Precisa ser abandonada. Achar que o ser humano vai encontrar a solução para a morte, que a medicina vai dar conta disso, investir, né? Tem gente que se permite ser congelado.
para que lá na frente, quando se descobrir o elixir da juventude eterna, tomar e não morrer. Isso é uma falsa esperança. Nós temos um compromisso sério com a morte. Então, o que Salomão escreveu sobre o morto pode ser revertido e aplicado à vida. Um morto não pode saber o que acontece no mundo, mas um vivo pode, e pode também responder ao que acontece. O morto não pode ter recompensa de algo, mas o vivo pode. O morto não pode se relacionar com alguém pelo amor ou pelo ódio, pela inveja, mas um vivo pode. Salomão está enfatizando a importância de apreendermos as oportunidades fundamentados numa esperança viva enquanto estamos vivos aqui no presente, e não nos apegarmos a uma esperança cega por algo melhor que haverá de vir, sobre o qual não temos ideia do que seja para o nosso futuro, porque a morte tem poder para extinguir todas as nossas oportunidades, todas essas falsas esperanças, a morte vai extinguir. O próprio Salomão, no Salmo 72, esse é um Salmo de Salomão, diz assim: subsista para sempre o seu nome. Está se referindo ao rei. E prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhes chamem bem-aventurado. E lá em Gálatas 6, de 9 e 10, Paulo diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, vamos colher, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto estivermos vivos aqui no presente, façamos o bem a todos, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Fazer o bem, viver, desfrutar daquilo que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá, é viver a esperança que nós temos em Cristo. Façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Um jornalista chamado Norman Cousins, que sobreviveu a uma enfermidade quase fatal e a um forte ataque do coração, escreveu assim: o corpo humano experimenta um pulo gravitacional na direção da esperança. Essa é a razão da esperança dos pacientes de hospitais representar para os médicos uma arma poderosa contra a iminência da morte. Nós resistimos porque temos esperança. Mas esperança na esperança não se sustenta e nos mantém longe de encarar a realidade da morte. Pessoas que passam perto da morte, que viveram ali uma esperança e sobreviveram à morte, certamente vão morrer novamente. Se nesse tempo não reverem os seus conceitos, não reverem o valor e o sentido da vida, essa resistência, essa esperança, ela não vai se perpetuar. Enquanto um paciente pode melhorar em face de uma atitude otimista, é perigoso para ele se apegar a uma falsa esperança que o mantém longe de estar, de fato, preparado para a morte. Esse tipo de esperança é infantil, falsa, é frustrante. Quando a morte chega, o paciente pode até parecer alegre, mas o resultado é trágico. Ele vai olhar para trás e vai ver que não viveu de fato o sentido da vida. A vida não é fácil. Como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Mas existe mais vida do que apenas resistência. A dificuldade da vida não pode transformá-la em escape ou resistência simplesmente o tempo todo. Existe uma terceira resposta à realidade da morte, que pode ser dada apenas por aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. E na próxima semana
nós vamos estudar esse parágrafo um tanto mais agradável do capítulo 9 de Eclesiastes. Por enquanto, lembre-se, diante da realidade da morte e da imprevisibilidade da vida, a melhor resposta é confiar em Deus, viver pela fé e desfrutar de todas as bênçãos que Ele nos oferece em Jesus Cristo deliberadamente. Quer encarar bem o problema da morte, quer tratar bem com o último inimigo, quer ter certeza de que ele foi vencido e de que você é vencedor com Cristo, então entregue a sua vida a Jesus. Tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a realidade da morte e a imprevisibilidade da vida haverão de motivar você a desfrutar bem das bênçãos que Deus nos oferece. Eu encerro essa manhã com 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Um domingo muito abençoado a você, um domingo de muita vida, um domingo de desfrute abundante das bênçãos de Deus na pessoa de Cristo sobre a tua vida. Um grande abraço, até a noite. Fica na paz de Jesus. Você tá bem? Moço, você tá precisando de alguma coisa? Na verdade, menino, eu tô... Porque eu tô. Olha, é muita coisa difícil na lei de vocês. Eu acho que eu não vou conseguir cumprir tudo isso, não. Fica longe. Ô, moço, mas se eu ficar longe, você não vai poder ver isso aqui. Olha, menino, eu já tive encontros desagradáveis o bastante pra uma eternidade, entendeu? Então, por favor, fica longe. Nossa, tá bom. Eternidade? Meu Deus! Como isso aconteceu? Já sei. Você encontrou um fariseu, ele te deu um montão de tarefa, uma lista enorme, cheio de coisas assim, de quinquilhões desse universo inteirinho pra fazer, né? Não, eu já cumpri a lei. O quê? 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 Nossa! Mas peraí. Tem alguma coisa errada. Quantos anos você tem? E o que isso tem a ver com o assunto? Ué, são mais de 600 mandamentos, né? Só sendo bem velhinho pra cumprir tudo isso. Eu não sou velho? Não. Eu sou jovem. Eu sou um jovem rico. Eu sou o jovem rico. Muito prazer, então.
E eu sou o Quinzinho. Jovem rico? Jovem rico! Jovem rico! Jovem rico! Então você é o jovem que encontrou Jesus! Jesus! Acabei de falar com Jesus. E como é que você já tá sabendo disso, hein? Esse povo daqui adora falar da minha vida. É que você é famoso, sabia? Mas tá aí uma coisa que eu não tô entendendo. Como você pode ter ficado assim? Triste? Depois de ter encontrado o mestre. Todo mundo que encontra o mestre fica feliz. Como assim? Você encontrou Jesus. Ele é incrível. Eu também achava. Até ele me dizer que eu não posso herdar a vida eterna. Jesus? Jesus! O mestre? É, o mestre. O Messias? Você vai deixar eu falar ou não? É que você tá demorando, né? Menino, para começo de conversa, ele não é assim o Messias, por assim dizer. Ele não vai nos libertar dos romanos. Olha só, se ele fosse nos libertar, ele ia querer uma coroa. Mas não, ele não quer uma coroa. E o que é pior, ele fica falando sobre essa vida simples, sobre simplicidade. Eu acho que o que ele quer mesmo é que a gente seja pobre. Mas eu não sei se... Ô, menino, eu não terminei de falar não, viu? Olha só. Quando eu encontrei Jesus, eu queria herdar a vida eterna. Era tudo o que eu queria. Eu já tinha tudo, já fazia tudo, já cumpria a lei. Só me faltava isso. Herdar? Como assim herdar? Peraí, você queria comprar a vida eterna? Não foi isso que eu disse. Não é bem assim. Não é, eu juro que não. Olha, menino, é que a vida eterna é a única coisa que eu ainda não tinha, entendeu? E tem mais, Jesus só não me deu, como também não me disse onde posso conseguir. Mas não é bem assim que tá na história, não. Você duvida de mim? Eu estava lá. Mas ele não falou pra você... Ele falou que é pra eu me desfazer de tudo que eu tenho. Mas será que ele não sabe como isso é difícil? Isso é um desrespeito. Ele não pode sair por aí falando pras pessoas serem pobres. Ele não sabe como é difícil manter uma fortuna? Eu não sei não, hein? Menino, acredita em mim. Esse Jesus de Nazaré não é o Salvador. Se ele fosse mesmo rei, ele me daria a vida eterna pelas minhas boas ações. Mas o Farias disse que só Deus pode pedir. E só Deus pode pedir pra eu entregar minha fortuna. Eu não sei o que fazer. É isso, menina. Eu não faço ideia do que fazer. Eu não posso simplesmente me desfazer de tudo que eu tenho. Vender, doar pros pobres, eu não posso. Olha, eu vou ir lá cuidar da minha fortuna. É isso que eu posso fazer agora. Será mesmo? Será que Jesus deixou esse moço triste? Não, Quinzinho. Não, Quinzinho. Jesus jamais faria isso. Ele nunca deixaria ninguém triste. E, aliás, eu preciso encontrar ele.